Fala galera, beleza? Mais uma aula de integrais e nessa aula vamos falar sobre a substituição trigonométrica, que é um método muito útil para a gente resolver integrais que apresentam expressões que se encaixam em um desses três casos aqui. O primeiro é raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. O segundo caso é raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. E no terceiro caso temos raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. No que consiste a substituição trigonométrica? É uma integração por substituição, onde a gente aplica uma substituição específica, tá? No primeiro caso, a gente faz a substituição x igual a vezes seno de θ, tranquilo? No segundo caso, fazemos x igual a vezes tangente de θ e no terceiro caso, x igual a vezes secante de θ. Em cada um dos casos aqui, trocando o x e utilizando as propriedades da trigonometria, a gente consegue eliminar esse radical. No primeiro caso, a expressão resultante ali para o radical fica a vezes cosseno de θ. No segundo caso, fica a vezes secante de θ. E no terceiro caso, a vezes tangente de θ. Essa tabelinha é importantíssima, tá? Ela resume toda a substituição trigonométrica, tá ok? Já vamos observar isso aqui na prática com um exemplo. Olha só, integral de dx sobre x ao quadrado que multiplica a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Em qual dos três casos se encaixa essa raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado? Como é menos x ao quadrado, vai se encaixar aqui no primeiro caso, né? Qual vai ser o nosso a? O a é 4, porque eu tenho aqui 16, né? 16 é 4 ao quadrado. Então eu tenho raiz quadrada de 4 ao quadrado menos x ao quadrado. É o primeiro caso ali, onde o a é 4. Qual é a substituição que eu vou ter que fazer nesse caso? Vai ser x igual a 4 seno de θ, certo? 4 seno de θ, tranquilo. Agora você lembra lá da integração por substituição, tá? O que eu tenho que fazer? Tenho que derivar os dois lados da igualdade para encontrar o dx, né? Bom, fica dx igual a 4 vezes cosseno de θ dθ, certo? A derivada do seno é cosseno e eu derivei em relação à variável θ, 4 cosseno de θ dθ. Já temos o dx aqui. Como que vai ficar a integral? Integral de dx, portanto, 4 vezes cosseno de θ dθ, sobre x ao quadrado, onde o x é 4 vezes seno de θ, fica 4 vezes seno de θ elevado ao quadrado, vezes o radical, cuja expressão resultante a gente sabe que é a cosseno de θ, né? Ou seja, vai ser 4 cosseno de θ. Muito bem. 4 cosseno de θ de cima vai simplificar com 4 cosseno de θ que eu tenho lá embaixo, né? Perfeito. Dessa maneira, fica integral de dθ sobre 4 ao quadrado, que é 16, que multiplica o seno ao quadrado de θ, certo? Dá para jogar essa constante 1 sobre 16 para fora. 1 sobre 16, que multiplica a integral de 1 sobre seno ao quadrado de θ dθ. Como que eu vou integrar isso aqui agora? É só você lembrar que 1 sobre seno é cossecante. Como eu tenho 1 sobre seno ao quadrado,
é cossecante ao quadrado de θ. 1 sobre 16, que multiplica a integral da cossecante ao quadrado de θ dθ. Beleza, porque cossecante ao quadrado é uma integral fundamental, né? A gente viu lá no início do nosso estudo de integrais. Qual função que derivada dá a cossecante ao quadrado? É a cotangente, né? A derivada da cotangente dá menos cossecante ao quadrado. Então é só eu pegar menos a cotangente, é o resultado aqui da minha integral. É 1 sobre 16, que multiplica menos cotangente de θ. Menos cotangente de θ. Muito bem, para finalizar é só a gente voltar para a variável original x, só que aqui na substituição trigonométrica não é tão simples para voltar para a variável original como era lá na integração por substituição, tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Temos a cotangente de θ. O que é cotangente? É cosseno sobre seno, né? Tangente é seno sobre cosseno, cotangente é o inverso, cosseno sobre seno. Isso aqui é menos 1 sobre 16 vezes cosseno sobre seno, que é a cotangente. Cosseno de θ sobre seno de θ. Eu preciso trocar esse cosseno de θ e também esse seno de θ. Bom, eu sei que x é igual a 4 vezes seno de θ, que foi a substituição inicial, né? X igual a 4 vezes o seno de θ. Dessa igualdade, já encontramos o seno de θ. É só passar o 4 que está multiplicando, dividindo. O seno de θ é igual a x sobre 4. Falta achar o cosseno de θ. Para isso, é só você lembrar da relação fundamental da trigonometria. O que ela diz? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Se eu conheço o seno, eu consigo achar o cosseno e vice-versa. O seno de θ é x sobre 4, x sobre 4 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a 1. Isolando o cosseno ao quadrado de θ, 1 menos x ao quadrado sobre 16. Ok. Cosseno ao quadrado de θ é 16. 16 será o denominador comum aqui. Fica 16 menos x ao quadrado sobre 16, tá? Para encontrar o cosseno, é só eu tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Encontramos cosseno de θ igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre 4. Tira a raiz quadrada em cima e embaixo. Raiz quadrada de 16 dá 4. E em cima não tem como tirar o radical, né? Vai ficar tudo dentro da raiz. Conhecemos o seno e também o cosseno. É só a gente fazer aqui a substituição e aí a gente chega no resultado da nossa integral. Vamos colocar aqui então a integral de dx sobre x ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, é igual a menos 1 sobre 16, que multiplica cosseno de θ, que é raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre 4, que multiplica 4 sobre x,
Por que que multiplica 4 sobre x aqui, professor? Porque eu tenho aqui cosseno sobre seno, né? Para dividir frações, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Multiplica o cosseno pelo inverso aqui do seno. Muito bem. Dessa maneira, dá para simplificar esse 4 com esse 4 aqui de baixo, né? Fica menos raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre 16x, mais c da integral indefinida, né? Mais um exemplo integral da raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx. Ela, a princípio, não se encaixa em nenhum dos casos que a gente tem aqui, né? Porém, a gente pode escrever essa integral da seguinte maneira: é a integral da raiz quadrada de 1 menos 2x elevado ao quadrado, certo? Bom, note que se eu trocar esse 2x por uma outra variável, a minha expressão ela se encaixa, né, no primeiro caso aqui. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse 2x, trocar por uma outra variável, para depois fazer a substituição trigonométrica, tá? A gente vai chamar esse 2x de u, pode ser. Se 2x é igual a u, du vai ser igual a 2dx. Como na derivada do u resulta 2, não vai ter problema, eu jogo esse 2 para fora, não vai aparecer nada para atrapalhar a nossa integral ali, né? Então, maravilha. Dx aqui é igual a du sobre 2. Muito bem. Integral da raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado vezes o dx, que é du sobre 2. É só jogar essa constante 1 sobre 2 para fora. Integral, aliás, 1 sobre 2 vezes a integral da raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado du. Pronto, agora eu consigo aplicar a substituição trigonométrica. Cai aqui no primeiro caso, né? O nosso a vai ser 1, o nosso x aqui é u, certo? Portanto, a substituição que a gente faz, x igual a a vezes seno de θ, vai ser u igual a 1, que é o a, né? Vezes seno de θ. U igual a seno de θ. Beleza? Se u é igual a seno de θ, du será igual a cosseno de θ dθ. Perfeito. Vamos observar o que vai acontecer com essa integral. 1 sobre 2, que multiplica a integral de 1 vezes cosseno de θ, tranquilo? É o resultado aqui desse radical. Vai ser 1 vezes cosseno de θ, porque o a é 1, fica cosseno de θ, vezes o du, que é cosseno de θ dθ. Olha só que interessante, vamos cair numa integral trigonométrica, que foi o que vimos aula passada, né? 1 sobre 2 vezes a integral do cosseno ao quadrado de θ dθ. Para resolver isso aqui, eu vou ter que usar uma identidade trigonométrica. Eu vou trocar o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Muito bem. Joga a constante 1 sobre 2 para fora. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 4. 1 sobre 4 vezes a integral de 1 mais cosseno de 2x. Essa soma eu abro em duas integrais.
integral de 1 dθ mais a integral do cosseno de 2θ dθ. Perfeito. Integral de 1 dθ é θ. 1 sobre 4 vezes θ mais a integral do cosseno de 2θ dθ, bem tranquila, é o seno de 2θ sobre 2. Uma integral imediata, tá? Muito bem, 1 sobre 4 vezes θ mais seno de 2θ sobre 2. Só falta agora a gente voltar lá para a variável original, que é o x. Aqui a gente fez duas substituições, né? A última substituição que eu fiz foi u igual a seno de θ. Vamos observar aqui. U igual a seno de θ. Mas quem é U? U é igual a 2x da primeira substituição que foi feita, certo? Como eu quero voltar para a variável x, a gente tem que escrever então esse U como 2x. 2x é igual a seno de θ. Só que aqui tem um pequeno probleminha. Eu preciso do θ. Né? Eu tenho aqui θ. Quem é o θ? Bom, o θ está dentro aqui do seno, né? Eu tenho o seno de θ. Como que eu escrevo isso em função de θ? Tem como fazer isso? Tem. O θ, ele é o arcosseno de 2x. O que significa isso? É o arco cujo seno resulta esse 2x. É a função inversa do seno ali, o arcosseno, né? Eu posso escrever assim, ou eu posso escrever θ igual a seno de 2x, esse seno elevado na menos 1. É a mesma coisa, tá? É o inverso do seno, que é o arcosseno, tá? Então já temos aqui o θ, beleza. O que falta? Falta o seno de 2θ. Seno de 2θ, você lembra lá da trigonometria, seno do arco duplo, né? Isso aqui é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. O seno de θ a gente já conhece, é 2x. Falta o cosseno de θ. Porém, o cosseno de θ é só você observar que ele foi a expressão resultante desse radical aqui, da raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, onde u é 2x. Portanto, o cosseno de θ, ele é a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado, certo? Logo, o seno de 2θ é dado por 2 vezes 2x, que é o seno, vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x quadrado. Seno de 2θ fica 4x vezes a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado. Pronto, está aqui o seno de 2θ também. É só substituir aqui e a gente chega no resultado final da nossa integral. 1 sobre 4, que multiplica θ. θ é o arcosseno de 2x. Mais o seno de 2θ sobre 2. Seno de 2θ é 4x vezes esse radical. Esse 4x eu já vou simplificar com esse 2 que está aqui, beleza? Vai ficar 2x que multiplica raiz quadrada de 1 menos 4x quadrado
mais a constante, já que é uma integral indefinida, e assim a gente resolve a nossa integral.